Como sair das dívidas? Meu nome é Clodoaldo Lacerda, para os que me conhecem. Para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Neste vídeo, nós vamos discutir um pouco sobre o processo de endividamento das pessoas. Por que elas se endividam? E, obviamente, trabalhar na questão de sair, de libertar dessas dívidas. Primeira premissa básica, crucial, importante nesse tema de dívidas, de endividamento, claro, é você não contrair novas dívidas. Doutores, os especialistas de economia sempre recomendam, se amanhã ou depois você for adquirir algo, comprar alguma coisa, o ideal é pagar à vista. Esse deveria ser o caminho natural de todas as pessoas, comprar e pagar à vista, que é a única forma que tem de não se endividar, de não assumir compromissos que vão corromper, se me permite a palavra, os seus resultados nos próximos meses, do próximo semestre e quem sabe dos próximos anos. Mas é claro que nem sempre isso é possível, nem todo dia todo mundo tem recursos disponíveis para estar sempre comprando à vista e quem sabe até obtendo descontos e tendo valores menores. E aí, quando não se tem o recurso em mãos para se fazer as compras que tanto desejam, os investimentos, é aí que surge a necessidade de nos endividarmos. O que é o endividamento? Falar de dívida é falar sobre você comprar alguma coisa sem ter recursos financeiros e fazer, obviamente, um financiamento ou obter algum tipo de empréstimo junto à instituição financeira para fazer esse financiamento para comprar algo. Ou o próprio lojista, ou a própria loja em que você vai comprar, aí você ter um crédito e poder comprar isso no pagamentos parcelados em 2, 3, 10 parcelas. Ainda assim, quando você compra algo parcelado, você está assumindo um compromisso que vai reduzir a sua renda no período em que você estiver saldando ou pagando essa dívida. Mas ainda assim, você ter dívidas é normal, faz parte do processo de aquisição de bens de consumo, de serviços, de mercadorias. A nossa preocupação com a questão da dívida está quando você tem um endividamento em que você possui diversas dívidas. Nesta hora, quando você está endividado, devendo diversas fontes de financiamentos diferenciadas, nesse momento você precisa parar e fazer uma reflexão. Será que você consegue, de fato, manter esse processo de pagamento em dia de tantos credores? Quando você tiver dívidas que estejam superiores a 30% da sua renda, um sinal amarelo já deve despertar em você, porque existem estudos que comprovam que o endividamento superior a 30% leva definitivamente à inadimplência, ou seja, ao pagar em atraso, e muitas das vezes leva também à insolvência, quando você não tem mais capacidade de pagamento e não vai conseguir, com certeza, pagar suas dívidas. E como sair dessas dívidas, Clodoaldo? Essa é a questão problema, é a questão chave desse nosso vídeo. Reitero, o ideal é não assumir dívidas. A minha primeira recomendação é que você concentre as dívidas em um único credor. E como fazer isso? Nossa recomendação é que você sente, faça uma avaliação de todas as suas dívidas, faça um inventário das suas dívidas. Você vai anotar num caderno, numa folha de caderno. Nem precisa ser algo tão sofisticado. Se você tiver habilidade com planilhas do Excel, claro, pode colocar na planilha do Excel. Coloca as datas que você assumiu, que você contraiu essa dívida, os valores que você deve, coloca também o nome do seu credor, ou seja, a quem você deve, coloca também as condições de pagamento que você negociou com ele e se você teve conhecimento prévio de juros que você esteja pagando para esses credores, você anote também os valores dos juros. Qual que é a nossa recomendação? É que você some tudo isso e levante qual é o seu valor total do seu endividamento. Depois que você levantar esse valor que você deve, então a nossa sugestão é bata na porta de um único credor. Se você deve ao banco, procure esse banco, explique para ele do seu processo de endividamento e veja se o banco consegue fazer uma recomposição de dívida. Recomposição de dívida é quando o banco levanta todos os seus débitos e ele te propõe um valor para quitar todas essas dívidas e concentrar nele os pagamentos. Você pode fazer também o que a gente chama hoje de
portabilidade de dívidas. É quando você deve para um banco ou para 2 ou 3 bancos e depois você procura um quarto banco e ele acolhe essas dívidas, ele te gera um valor para você quitar com todos os bancos e você assume que você deve só para esse banco. Mas quais são as vantagens de você concentrar suas dívidas em uma única instituição financeira ou em uma única agência de fomento? Porque normalmente quando você concentra suas dívidas num único banco, ele pode te cobrar uma taxa de juros, que é o custo, que é o encargo pelo valor que ele está te prestando, menor. Ele pode também fazer um parcelamento a longo prazo para você dividir suas dívidas todas, por exemplo, em 60 parcelas, ou seja, em 5 anos. E ele pode também, dependendo do grau seu de endividamento e da sua indisponibilidade de dinheiro, ele pode também definir com você um prazo de carência, de forma que de repente você tome com ele hoje recursos. Vamos trabalhar com valor hipotético. Vamos supor que ao inventariar suas dívidas, você tenha diagnosticado que você somou tudo, deve 10 mil reais. Cada um a um fornecedor diferente, a um credor diferente. Quando você vai no banco e fala para ele, levanta para ele as dívidas e ele te empresta esse valor para você quitar todas essas dívidas, e aí se ele te emprestar, você vai lá e vai quitar e vai apresentar comprovantes para ele que você pagou todas essas dívidas, pega recibo, nota promissória que você tenha assinado, cheque pré-datado que você tenha deixado com o seu credor. Então o que acontece? O banco vai pegar esse valor total, vai acreditar na sua conta, ou ele pode, inclusive, fazer a transferência direto para os seus credores, comprovando a quitação do débito, e o banco vai fazer o quê? Ele vai te propor, em que você vai pegar esse valor, ele vai te cobrar uma taxa de juros e ele vai te propor uma carência. De repente você tomou um empréstimo hoje e ele vai definir com você que você vai começar a pagar o empréstimo, as parcelas do principal, da dívida, dentro de 90 dias. Nesse período de 90 dias, você pode pagar para ele só o valor de juros e a partir do completado o tempo de 90 dias, você vai pagar o valor dos juros mais as parcelas e vai ficar só com uma dívida. Nesse caso, a melhor forma, tá, de sair de dívidas, de sair de um processo de endividamento é isso, é concentrar as suas dívidas em uma única instituição financeira. E a partir daí, você vai pagar as parcelas mensais dentro do prazo que você pactuou e, obviamente, cumprindo as parcelas, você sai desse processo de endividamento, sai das suas dívidas. Claro, gente, que nesse período em que você estiver pagando a sua dívida, concentrou toda a dívida numa única instituição financeira, e quitou todos os seus credores, você deve só para o banco, a ideia é você não se endividar mais. Você não pode aproveitar que você já está com 30% da sua renda comprometida pagando a uma única instituição e voltar a comprar de uma forma desmedida, voltar a assumir novos financiamentos e não vai conseguir sair desse, entre aspas, atoleiro financeiro de endividamento que você assumiu. Então a nossa recomendação é muito objetiva e é bem simples. Se você estiver num processo de endividamento, está devendo muita gente, muitos credores, você vai procurar um único credor que tenha mais condições, vai levar para ele toda a documentação que comprova que você deve, ele vai negociar com ele uma taxa de juros justa, um prazo compatível com o tempo, dentro de uma parcela que caiba no seu bolso, e aí obviamente você vai pegar todo esse recurso, vai quitar a sua dívida junto a todos os seus credores e concentrar, e aí mensalmente deixar recurso na sua conta suficiente para que na data pactuada, na data combinada com o banco ou com a instituição financeira que você procurar, pagar essa dívida e aí sim ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. A partir daí, gerar como aprendizado que você não deve assumir dívidas superiores à sua renda. Então, repito, o primeiro ponto é não comprar acima da sua capacidade financeira. Mas se você cometeu esse despautério, né, sem querer, você acabou cometendo esse abuso de gastar mais do que você ganha, então a nossa recomendação é concentrar a sua dívida ou todas as suas dívidas numa única instituição, negociar com a instituição, fazer um parcelamento de longo prazo em parcelas que caibam no seu bolso e na sua renda, e a partir disso começar a cumprir religiosamente o pagamento. Com o passar do tempo, as suas parcelas vão ter vencido, você vai ter quitado todas as suas dívidas e não vai ter mais dívida. E aí tem uma tranquilidade para gerir melhor o seu dinheiro, inclusive te proporcionando sobras para você aplicar e começar, obviamente, a planejar o seu futuro de sair da condição de devedor, de endividado, para poupador, para aplicador, que é o caminho melhor para a sua tranquilidade e, se me permita, para a sua sanidade emocional. Pensem nisso.